dia, meu querido irmão, minha querida irmã, aluno da nossa escola bíblica dominical. Domingo 7 de junho de 2020, 8h30 da manhã. Olha, já era para você estar acordado desde as 5h30 da manhã, preparando, orando, jejuando e esperando com alegria essa escola bíblica. Dá uma olhadinha aí no chat, vê quem que não está aí, quais os nossos alunos queridos que não estão mexendo conosco no chat. Lembrem que eu falei, o chat é a forma de você responder a chamada, né? Aluno fulano de tal, presente, eis-me aqui, pastor. Então, eu gostaria muito que você respondesse no chat, né? Presente, desse um bom dia a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus para esta escola bíblica abençoada. Nós queremos que você participe e os demais irmãos também possam estar preparados. Gostaria muito que você mande uma mensagem agora nesse momento aí para os nossos queridos alunos, quem você gostaria que ouvisse essa mensagem, esse ensino bíblico desta manhã. E fala, escola bíblica começou e começou a todo vapor. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Bom, meus amados, nós estaremos estudando hoje a lição de número 8 da nossa revista Primeira Carta aos Tessalonicenses. Muito embora nós vamos ver também a segunda carta, mas nós estamos na primeira carta. E o capítulo de número 8. Hoje nós vamos falar sobre a morte e a volta de Cristo. Qual é a relação entre a nossa morte e a vinda de Cristo. Muito bom? O texto bíblico para nossa reflexão, para a base deste estudo, se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 ao 18. E eu quero ler com vocês este texto nesta manhã. Convido você a abrir sua Bíblia e como sempre, convido você a grifar as partes importantes. Não tenha medo de riscar sua Bíblia, irmão. Não é pecado riscar a Bíblia, não, tá? Quem tem uma Bíblia muito riscada é sinal que lê muito. Quem tem uma Bíblia limpinha demais, pode ser que seja uma pessoa que lê muito, mas não gosta de riscar. Mas eu prefiro ver uma Bíblia muito riscada e é sinal que a pessoa lê e dedica ali aqueles detalhes para entender aquelas situações, ok? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante, na minha versão, diz assim, o título, a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. O texto aqui fala sobre dormem. Aqueles que morreram em Cristo não estão mortos, mas estão dormindo o sono da alma. Não estão tendo relação com este mundo, mas já estão em relação com o outro mundo. Para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Então, grifa aí, olha, não vos entristecerdes, é muito importante entendermos isso. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, marca aí, trará em sua companhia, ou seja, quando Cristo voltar, todos os que morreram em Cristo voltarão com Ele. Presta bem atenção.
os que dormem. Verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, lembra que quem está escrevendo isso aqui é o apóstolo Paulo, e ele estava vivo, então ele tinha que se dizer, nós os que estamos vivos, lógico. Os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, isso aqui é uma ordem escatológica, de modo algum, precederemos os que dormem. Preceder significa receber alguma recompensa antes deles. Preceder os que dormem. Verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, Jesus, dada a sua palavra de ordem, Jesus emitindo a ordem, ouvida a voz do arcanjo, os anjos do Senhor cumprindo a ordem de Cristo, e ressoada a trombeta de Deus, uma das trombetas que está lá no Apocalipse, descerá dos céus, ele virá das suas habitações celestiais, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os mortos em Cristo. Verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, juntamente com os mortos que ressuscitaram, com os vivos que estiverem presentes, todos serão arrebatados com eles, entre nuvens, da mesma forma que Jesus Cristo ascendeu e sumiu entre as nuvens e não foi visto mais, está marcado o nosso encontro com Cristo também nas nuvens. Para o encontro do Senhor Jesus nos ares. Então lembre que na segunda vinda de Cristo, na primeira fase, Cristo não pisará a terra, ele ficará nos esperando nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre, ou em outras versões, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Muito bom. O texto-chave, né, aquele verso que a gente lê para as crianças no final da lição, ele se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 13, que diz assim, olha, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Ok? Lendo de novo. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Que Deus nos abençoe no nome santo de Cristo e abençoe a ministração da sua palavra e alcance guarida no seu coração para a glória de Cristo. Muito bom, meus irmãos. Olha, eu já vou te advertindo logo de cara. Esta lição de hoje, ela é muito rica, muito profunda e ela vai trazer para nós uma definição acerca do que é a morte e do que significa a morte para o ímpio e o que significa a morte para o cristão, para o justo, para o homem de Deus, para a mulher de Deus. E qual a nossa postura dos que estamos vivos diante das duas situações? Qual a nossa postura? E o alvo desta lição é renovar a nossa esperança. Renovar significa, nós já criamos e já sabemos disso, mas nós queremos relembrar e reafirmar a nossa fé neste pilar, neste fundamento cristão. Na vinda de Cristo e estarmos preparados para consolar aqueles que perdem os seus entes queridos.
quase toda a família, para não dizer toda a família, tem histórico de pessoas que já perderam os seus entes queridos. Então, nós precisamos consolar o nosso coração acerca das promessas de Cristo, porque a falta do consolo, ela expressa uma dificuldade de nós desfrutarmos aqui em vida das promessas de Deus. Porque quando eu estou desfrutando das promessas de Deus, eu não vou me entristecer. Eu vou sentir saudade, eu vou sentir falta daquela pessoa que morreu e que fazia parte da minha vida, que constitui a minha história, que eu amo muito, que eu amei muito e que me amou muito. Eu vou sentir falta e saudade, mas eu não vou ficar triste. Sabe por quê? Porque eu vivo as promessas de Cristo. Eu desfruto das promessas de Cristo em vida. E eu conforto o meu coração nas promessas firmes do meu Deus. A vinda de Cristo tornará a trazer aqueles que morreram esperando na sua promessa. Nós também queremos, como alvo desta lição, no final, saber que o que é a morte e o que ela significa para crentes e descrentes. Esse é um dos alvos. Outro alvo da lição, ou outra meta, fortalecer a nossa esperança na vinda de Cristo e termos a certeza que a vida eterna não é essa que levamos agora. A vida eterna é aquela que vamos herdar após essa morte aqui. Após esta vida daqui, nós iremos herdar uma vida eterna. Então, aqui não é a vida eterna. Não viva aqui como se você achasse que aqui é tudo. É tudo. Tudo que nós vivemos em Deus está aqui. Não. Nós ainda não herdamos a vida eterna. A vida eterna nós a herdaremos em Cristo Jesus quando nós passarmos para encontrá-lo. E também nos preparar, o objetivo dessa lição é não só fortalecer a nossa fé, mas também nos tornar capazes, aptos para confortar aqueles que perderam seus familiares e esses foram esperando a vinda de Cristo. Então a dor da falta e a dor da saudade, ela é consolada nas promessas de Cristo. E eu preciso estar pronto para confortar as pessoas. E um dia, se for preciso, confortar a mim mesmo. Amém? Vamos lá. Irmãos, você sabe o que é a morte? O que significa a morte? Por que da morte? Nós vivemos falando da morte. Não sei se você já reparou, mas assista um filme. É muito difícil ter um filme que você assista que não tenha morte nele. É muito difícil. Ainda mais filmes de ação, filmes de investigação, filmes de gangster, filmes de tráfico e tudo mais. Eu vou te fazer um desafio. Assista um filme e conte quantas mortes teve no filme. Existem filmes que no espaço ali de 2 horas de filme, tem mais de 50 situações em que alguém matou alguém, em que alguém morreu. E alguma situação, geralmente, para consertar a história do filme, só a morte para renovar aquela história. É incrível como a morte está presente na vida do ser humano e da sociedade. A morte, irmãos, é a maior punição que o ser humano pode receber. A maior punição. Nós não fomos criados por Deus para a morte. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, na sua obra, o objetivo de Deus não era que o homem perecesse, era que o homem vivesse e desfrutasse da sua vida com longevidade de dias absoluto. E acredito que a forma que Deus migraria o homem deste plano para um outro plano seria semelhante à de Enoque,
que andou com Deus e não foi achado mais, Deus o tomou para si. Como, por exemplo, Elias, que foi levado numa carruagem de fogo e não experimentou a morte, em situações que não seria necessário a morte traumática do físico para a separação do espírito, para que nós pudéssemos ir para o plano de Deus. Deus tinha outras formas, Deus tinha outros planos para nos elevar e nos levar para outro lugar, sem necessariamente passarmos por essa morte traumática. Porém, é preciso lembrar que por consequência do pecado, da desobediência contra Deus, então Deus colocou a morte como punição para a humanidade. Então nós mudamos de plano, mudamos deste plano para o outro plano onde o Senhor está, de uma forma trágica, de uma forma dolorida. E a primeira morte aconteceu de uma forma muito desagradável, mas muito desagradável mesmo. Se você se colocar, você que é homem, se você se colocar no lugar de Adão como pai e receber a notícia que o seu irmão mais velho ou mais novo ficou com inveja do outro irmão e o persuadiu capciosamente e o levou para um lugar ermo e lá levantou a mão e matou o seu irmão, você sentiria uma dor quase que inconsolável por consequência desta morte tão traumática, tão dolorida. E você, irmã, colocaria, se você se colocar no lugar de Eva, da mãe, e repetisse essa cena, com certeza você ficaria muito, mas muito triste, com uma forma tão dolorosa. Você não se despediu do seu filho e você viu o outro filho ter que foragir pelo mundo afora porque cometeu um erro gravíssimo. Ao mesmo tempo que você tem 2 filhos, daqui a pouco você não tem nenhum, porque um morreu e o outro se torna errante no mundo por causa de uma situação muito grave. Então, a morte traumática, ela veio para punir não só quem morre, mas quem está vivo e que assiste aquela situação, que fica sabendo daquela história. Quando uma criancinha nasce, você pega nos braços, você deseja o melhor de Deus para a vida daquela criança, porque ela veio de uma forma tão milagrosa, ela vem de uma forma tão extraordinária para nós. A gente não quer que ela vá embora de uma forma tão trágica, tão ruim, tão terrível. Mas a morte é isso, irmãos, é uma punição para a humanidade, para nos lembrar que nós estamos separados de Deus. E enquanto existir pecado no mundo, a morte será uma forma de punir a humanidade e nos lembrar que estamos separados de Deus. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você responde para mim aí no chat. Eu vou dar um tempinho, né? Depois eu dou uma olhadinha. Eu queria que você me respondesse para mim. O que, se você quiser também, né? Talvez você não quer se comprometer, não, mas só pensa então. O que você faria se você soubesse, se você recebesse um diagnóstico, né? E o médico virasse para você, ou mesmo que não fosse o médico, ou o próprio Deus virasse para você e falou, ó, você tem 30 dias. No espaço de 30 dias, você vai morrer. O que você faria nesses últimos 30 dias? Qual seria a sua ação? O que você faria se você ficasse sabendo que você só tem 30 dias? Enquanto você já vai pensando, eu já vou adiantar algumas coisas para você. Se você pensa assim, eu vou badernar o tanto que eu der conta 29 dias. E no dia 30 eu me arrependo de todos os meus pecados e peço perdão a Deus. Se você pensar assim, é porque a fé em Cristo, os valores celestiais não estão bem firmados no seu coração. E você ainda pensa em enganar a Deus.
Mas se você pensa assim, eu vou me santificar o máximo que eu puder, eu vou falar do amor de Deus para o máximo de pessoas que eu puder, eu vou gravar mensagens e deixar mensagens, mesmo depois que eu vá, eu ainda vou confortar meus familiares, vou confortar meus amigos, vou falar do amor de Deus para muitas pessoas, vou fazer um culto, vou fazer uma reunião, eu quero pregar, eu quero cantar. Se você pensar nas maravilhas de Deus que você ainda pode fazer, é porque os fundamentos do amor de Cristo, do Evangelho de Cristo, estão bem consolidados no seu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós liberamos a nossa alma, nós demonstramos do que ela está cheia. Se eu falar que eu só tenho 30 dias, e aí eu vou, por causa dos 30 dias, eu vou bagunçar o tanto que eu quiser, vou me atolar no pecado, vou comer tudo que eu não podia, vou beber tudo que eu não podia, vou pegar o que eu não pegaria. Então é porque é isso que domina seu coração, é isso que está latente hoje dentro do seu coração. E é isso que você precisa limpar, porque isso te atrapalha a ir para o céu. Ok, irmãos? Eu quero ler com vocês em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Mateus, Eclesiastes, Salmo, Provérbios, Eclesiastes 12, verso 7. Vamos ler o 6 também. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto às fontes e se desfaça a roda junto ao poço. Aqui ele está usando uma forma alegórica de dizer a morte. E o pó volte à terra, que é a carne, fomos feitos do pó da terra. A morte, ela determina que esse pó volte para a terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A morte, ela é a ruptura, é a separação do pó da terra do Espírito de Deus, da doação de Deus, e por isso fomos feitos alma vivente, por consequência da doação de Deus e da criação de Deus, que é o pó da terra. Muito bom. Então, se a morte é a separação e o Espírito volta para Deus e as nossas obras nos acompanham, então lembra bem, se as nossas obras nos acompanham, se você tiver 30 dias para morrer e você fizer todo tipo de bagunça, ainda que você arrependa no último dia, as suas obras te acompanharão. E você vai ter que prestar conta disso. Por que você tomou essa decisão? A morte significa, o que a morte significa para os não cristãos? O que a morte significa para os ímpios? Lá no livro de Lucas, capítulo 16, verso 24, o próprio Senhor Jesus contou a parábola do rico e do mendigo Lázaro. E ele explica no verso 19 que havia um certo homem rico que vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Essa era a definição do homem rico. No verso 20, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, feridas, e jazia à porta daquele. Jazer significa esperava a morte, descansava para a morte ali na porta do rico. Verso 21, desejava alimentar-se das migalhas que caíam à mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras, as suas enfermidades. Ou seja, era um homem que não tinha esperança nenhuma de providência para a sua vida. Verso 22, e aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado.
Aqui esse texto, ele define a morte do ímpio e a morte do justo. No caso do rico, ele foi considerado ímpio não porque era rico. Ele foi considerado ímpio porque ele não tinha Deus no seu coração. Porque um homem rico que tem Deus no seu coração não consegue ver alguém sofrendo e não estender a mão para ele. E aquele rico via diariamente o pobre morrendo nos portões da sua casa e nunca estendeu a mão para ajudá-lo. E Lázaro, o mendigo, ele foi considerado justo não porque era pobre. Não confunda essas coisas. Rico vai para o inferno e pobre vai para o céu. Não, não é porque é rico já vai para o inferno e porque é pobre vai alcançar o céu. O pobre alcançou o céu porque com certeza ele só tinha uma esperança e ele a buscou, Deus. Ele buscou Deus na sua vida. Agora, verso 23. No inferno, estando em tormentas, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, logo após a morte, os dois receberam um pré-julgamento. O rico foi para o inferno, um local de tormentos chamado Hades, e o pobre foi para um local de conforto, de consolo espiritual, chamado seio de Abraão. E acontece que lá os dois se despertaram e, segundo a narrativa de Cristo, tiveram consciência de quem eram na terra e por que estavam ali naquele local cada um. Ok, no verso 23... Olha, eu quero que você preste atenção nesta palavra. No inferno, estando em tormento. Então, aquele que na terra era rico, agora estava no inferno e debaixo de tormento. Levantou os olhos, então, é uma possibilidade de ver, de enxergar, de entender. Viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, verso 24, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Pediu uma misericórdia depois desta vida, teve consciência. Aí ele diz: e mande a Lázaro, aquele mendigo que ficava na porta da minha casa, que eu nunca fiz nada por ele, que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Sabe o que ele pediu? Ele não pediu um copo de água, ele não pediu um chuveiro para ele tomar banho, ele não pediu outras coisas. Ele pediu que Lázaro enfiasse, eu tenho um copo aqui, ó o copinho aqui, ó, que Lázaro tão somente enfiasse o dedo na água e fosse lá e desse para ele refrescar a língua dele, porque ele estava em tormento naquele lugar. Esse gesto simplório, é óbvio que ele sabia que se Lázaro pudesse, Lázaro faria muito mais do que isto. Porque quem tem Deus no coração, se uma pessoa lhe pede um pão, ele dá pão, a manteiga, o leite, o café e ainda convida para o almoço. Mas o ímpio, se você pedir para ele um café com leite, nem água ele dá. Um ímpio, nem água ele dá. Então, nesse caso aqui, Lázaro poderia atenuar o sofrimento do ímpio que estava aí. No verso 25, Abraão disse para ele: filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida. Você teve chance de exercer o bem e você não, você foi miserável, você foi avarento. Eu deixei lá Lázaro morrendo no seu portão e você nunca levantou um dedo por ele. Por que agora você quer receber esse tipo de conforto? É muito importante nós entendermos, irmãos, que o ímpio terá uma vida eterna de tormento muito dura,
muito severa, sem possibilidade de alívio. Por isto, Deus me adverte, Deus te adverte, Deus nos adverte, para que nós preguemos a sua palavra e que nós possamos tornar conhecida a palavra de Deus, informando as pessoas acerca deste fim, para que nós possamos tirar o sangue dela das nossas mãos. Olha o livro de Ezequiel, abra comigo lá a sua Bíblia, em Ezequiel. Ezequiel tem várias situações em que Deus nos chama a responsabilidade de falarmos a verdade para o ímpio. Ezequiel, capítulo 3, verso 18, por favor, abra sua Bíblia e marque esse texto. Olha o que diz aqui, olha, Ezequiel 3, 18. Assim diz Deus. Isso ele falando que ele estava constituindo Ezequiel como atalaia sobre Israel. Você lê no verso 16, anteriormente, para você entender o que estava acontecendo. E o que é um atalaia? Atalaia era uma pessoa que ficava em cima do muro e ele ficava olhando. Quando ele via que a guerra, o mal vinha a guerra, ele tinha que virar para a cidade e gritar e avisar o povo que vinha o mal, vinha a guerra. Então essa era a função do atalaia. O atalaia de Cristo são os pregadores, são os cristãos que sabem que o mal vem. Se nós constantemente advertirmos as pessoas que o mal virá, então nós estamos jogando a responsabilidade para elas. Se elas se prevenirem, bem, se não, problema delas, mas nós avisamos. Olha o que diz aí no verso 18. Quando eu disser ao perverso, usando você, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requerei. Se Deus mandar você anunciar uma palavra, olha, esse caminho aí vai te levar você para o abismo, esse caminho que você está, essas escolhas que você está fazendo, então nós temos por obrigação advertir o ímpio do mau caminho que ele está levando, das más escolhas que ele está fazendo. E se ele perecer na sua iniquidade e eu, sabendo de tudo, não o advertir, Deus vai cobrar de mim por não tê-lo advertido. Às vezes as pessoas têm, eu não vou falar nada porque isso não é problema meu, eu não estou nem aí. E outra coisa, eu falo, a pessoa é grossa comigo, agressiva comigo. Há uma diferença muito grande de você ser inconveniente e de você deixar de ser usado por Deus. Quando Deus te falar para fazer, faça. Quando Deus te falar para falar, fale. Porque se a pessoa morrer e por você reteve a palavra de Deus na vida daquela pessoa, você pode ser responsabilizado. Olha lá em Ezequiel 18, vamos lá para o capítulo 18, vamos lá. Ezequiel 18, verso 23. O capítulo 18 de Ezequiel, ele vai falar da responsabilidade pessoal. É óbvio que o ímpio assume a responsabilidade pessoal dos seus atos. O que Deus vai requerer de mim é por que ele me pediu para dizer uma mensagem e eu não disse. É igual a história de Jonas. Jonas recebeu uma mensagem de Deus para ir em Nínive e pregar contra os seus pecados, a sua iniquidade, que Deus viria e destruiria se eles não se arrependessem. Qual foi a escolha de Jonas? Jonas resolveu andar totalmente ao contrário. Não vou advertir. Não vou advertir porque eu conheço Deus, eles vão se arrepender e o Senhor não vai fazer o mal.
Em outras palavras, Jonas queria ser mais importante do que Deus. E Deus então permitiu toda aquela situação com ele, até que ele se arrependeu e foi lá, pregou e o povo se arrependeu. Então Jonas conseguiu livrar toda uma cidade de um mal, porque ouviu a voz de Deus, muito embora resistiu. Resistiu bastante. Agora, aqui precisa ter uma advertência. Você precisa ter certeza que Deus está te mandando fazer uma coisa. Porque se você sai por aí, a cisma não é dom de Deus. Cisma não é dom de Deus, cisma é dom da carne. A discernimento e revelação é dom do Espírito. Então você precisa fazer algo pelo dom do Espírito, não pela cisma que é uma manifestação das emoções carnais. Isso requer discernimento. No capítulo 18, ali no verso 1, Deus vai falar sobre as atitudes errôneas do homem que Deus vai cobrar. Mas lá no verso 23, olha o que Deus fala para o profeta e fala para toda a nação e para nós. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Não, Deus não ama a morte do ímpio. E por isso que ele vai fazer de tudo para que o ímpio deixe a sua impiedade. Deus só tem prazer na morte do justo, mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Diz o Senhor Deus: não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Alguém pensa assim: mas Deus ama matar ímpio. Quando um ímpio morre, Deus cai na gargalhada. Não, tem muita gente que fala que Deus é como se fosse um velhinho sádico que fica lá do céu mandando rainho, mandando bomba, mandando chuva, tempestade, que Deus tem prazer nisso. Deus não tem prazer nisso, irmãos. Deus não tem prazer, por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E a manifestação da impiedade é a deturpação do plano de Deus. Deus não criou o homem para que esse fosse deturpado na sua essência e se rebelasse contra Deus através dos seus atos de rebeldia pecaminosos. Deus criou o homem para que esse vivesse bem, para que esse o adorasse, para que esse o reconhecesse como Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O ser humano é o único da criação que desfruta desses privilégios e temos o direito da escolha, o livre-arbítrio. Então no verso 23 Deus pergunta: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? De forma nenhuma, diz o Senhor, mas o meu desejo antes que ele se converta e viva. Ele se arrependa dos seus maus caminhos. Ainda em Ezequiel, capítulo 33, vai lá para Ezequiel 33, verso 8, na minha versão, diz assim, olha: se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti novamente. Deus usa o profeta Ezequiel e repreende, aqui capítulo 33, o título do capítulo 33 é o dever do verdadeiro atalaia. O dever do verdadeiro atalaia. E aí ele vai trazer aqui uma orientação. Eu queria que você lesse esse capítulo, porque todo cristão é uma atalaia. Todo cristão. Por quê, pastor, nós somos atalaia? Porque nós sabemos o fim. É revelado para mim e para você o fim. Eu sei muito bem que no final das coisas nós seremos julgados pelos nossos atos. E aqueles que praticarem impiedade vão para o inferno e serão lançados no lago de enxofre, juntamente com a besta, o falso profeta e Satanás e os seus anjos, e todos aqueles que praticaram a maldade.
Mas aqueles que se arrependeram, aceitaram a Cristo como seu Salvador e receberam em si e mudaram os seus atos e abandonaram o pecado e santificaram as suas vidas, estes estarão com Cristo para sempre e reinarão na terra. Então nós sabemos o fim, nós sabemos muito bem o caminho que dá a cada um. Nessa questão aqui, eu quero dizer, todo pai, toda mãe é uma atalaia. Quando você vê seu filho com rebeldia, quando você vê o seu filho com atitudes ímpias, se você não o repreende, se você não o exorta e não o ensina o porquê disto, você está permitindo que a impiedade cresça no coração do seu filho. E amanhã ou depois, ele será um perverso, ele será um ímpio, ele será um criminoso. E você não tirou isso da vida dele na época certa. A função do atalaia é advertir, é dizer, abre o teu olho, porque este caminho vai te levar para o inferno. Este caminho é um caminho de perversidade. E Deus não tem prazer nisso. Nós temos essa função. Se, por exemplo, vamos supor que o seu filho faz uma atitude perversa e ímpia na escola. Aí você é chamado lá para resolver esse caso. Chega lá, você defende o seu filho, briga com as professoras, briga com os colegas, briga com o diretor, tira seu filho da escola, põe seu filho em outra escola. Sabe o que você fez? Você cresceu aquela impiedade no coração do seu filho. Meu pai e minha mãe me protegem. Meu pai e minha mãe me defendem. Aí você chega em casa, filhinho, não pode fazer isso. Meu papai e mamãe amam você. Eu bati nele porque ele falou que eu sou feio. Meu filho, você não é feio. Você sempre vai ser o bonitinho da mamãe e do papai. Vai, continua. Continua criando um monstrinho dentro dele, porque quando ele ficar adulto, aí você não vai dar conta mais de fazer nada. Então, irmãos, o atalaia é aquele que vê o perigo, vê o mal e adverte, e ensina. Tem muita gente que às vezes sai do culto falando assim, o pastor hoje bateu nas costas, virou do outro lado e bateu também. Nós estamos indo embora com os lombos ardendo. Mas é essa a função do homem de Deus, da mulher, do pregador da palavra, irmãos. Existem coisas que elas só saem a peso realmente da verdade sendo dita. Se você não quer que a pessoa morra na sua impiedade e ela não tenha chance de se converter, não fala nada para ela. Não fala nada. Agora, para que ela tenha uma chance, você tem que dizer. Eu não posso, o dia que encher de visitante aqui, vou pregar uma mensagem maciezinha, porque os visitantes estão aí. Meus amores, no final das contas, todos serão salvos. Eu creio no universalismo. Pode ficar tranquilo na sua vidinha, pode pecar, pode fazer tudo que eu estou errado. No final, todos seremos salvos. Vai nessa. Vai nessa, que além de eu que estou pregando isso e ir para o buraco também, estou levando todo mundo comigo. Então a verdade tem que ser dita. Porque senão Deus vai requerer o sangue da nossa mão. Ok? Vamos lá. O que significa a morte do cristão? Filipenses disse assim, olha, para mim, Paulo disse lá em Filipenses, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lucro. Quem tem Cristo no seu coração e tem certeza da salvação, ele não tem medo da morte. Na verdade, a morte é uma recompensa. Na verdade, a morte é o final dessa jornada, dessa fadiga dessa vida. Quem tem Cristo no seu coração, está cheio de Deus na sua vida e tem certeza para onde vai depois dessa morte, não tem medo de morrer coisa nenhuma. Que coronavírus, que não sei o que, no final das contas, quem manda nisso tudo é Deus. Deus é que tem, irmãos, o controle de todas as coisas. É lógico que por consequência disto, eu não vou ser imprudente. Porque quando Satanás pegou a Cristo e colocou ele no pináculo e diz, olha, atira-te daqui,
para baixo, porque aos teus anjos será dado ordem para que não tropece nem com teu pé em pedra. Aí o que Cristo respondeu? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então nessa questão é o seguinte, não é porque eu creio que eu sou salvo, que eu vou sair por aí correndo a 200 km por hora, me metendo em tudo quanto é tipo de confusão. Não, eu vou continuar prevenindo, mas eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de morrer, eu não vou ser imprudente. E eu não vou tentar Deus, viver tentando morrer só para dizer que eu não tenho medo da morte. Não, é diferente. Eu vou viver, e enquanto eu viver, eu vou pregar Cristo, eu vou viver para Cristo, eu vou glorificar Cristo e amar Cristo. Mas se um dia a morte chegar para mim, eu vou encará-la e dizer assim, você é a minha recompensa, porque é lucro para mim morrer, porque eu vou logo para a glória. Esta é a mentalidade de quem tem Cristo no coração, quem tem consciência da sua vida, da sua salvação e tem certeza para onde vai depois da morte. Encontrar com os que já foram, ok? Muito bom. O que é a morte também para o cristão? A morte é para o cristão o fim. Tem duas... Costumo dizer o seguinte, irmãos, tem duas formas de Cristo vir para nós. Uma delas é o que está profetizado na Bíblia. E que Paulo, aqui na carta dos Tessalonicenses, está falando, que é a vinda de Cristo, quando ele vier para buscar os seus. Mas a segunda forma é a minha morte, é o meu encontro com ele. Quando eu morrer, eu me encontrei com Cristo, então Cristo veio para mim. Então tem duas formas, e todas as duas são iminentes. Eu não sei que hora pode acontecer. Eu posso morrer aqui dando esse estudo. Posso dar um ataque aqui e morrer dando estudo. Então a morte, ela é iminente. E Cristo pode vir antes de eu terminar esse estudo. Então significa que, de uma forma ou de outra, o fim é iminente. A única certeza que nós temos enquanto estamos vivos em relação ao futuro, é de que um dia terá o fim para esta vida aqui, seja através da minha morte ou seja através da vinda de Cristo. A esperança de Cristo na parousia, a esperança cristã na vinda de Cristo, a parousia significa a vinda de Cristo ou a manifestação de Cristo no culto. Quando nós estamos cultuando ao Senhor Jesus e nós entregamos para Ele a perfeita adoração e nós entramos em conexão perfeita com Cristo, Ele se manifesta no nosso meio e nos dá a sua bênção e nos dá a sua palavra e manifesta o seu conforto no nosso coração. Aquilo é chamado de parousia, ou seja, a presença de Cristo no culto. Lá em Tessalonicenses 4:13, vamos ler o capítulo de Tessalonicenses 4:13. Olha o que ele diz aqui, olha. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Sabe o que é ignorar? Ser ignorante não quero que vocês não tenham ciência, não quero que vocês não tenham informações acerca dos que morreram em Cristo, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na sua companhia os que morreram ou os que dormem. Ou ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, a vinda de Cristo, ela trará consigo a ressurreição dos mortos. Então, a ressurreição dos mortos está ligada à vinda de Cristo, assim como a vinda de Cristo está ligada com a ressurreição dos mortos. Mas dos mortos que morreram em Cristo, porque os ímpios só ressuscitarão no final do juízo do trono branco. Essa primeira ressurreição, ela será apenas para os que morreram em Cristo. Então, a volta de Cristo, ela será visível,
ou seja, as pessoas verão. Ela será física, ela acontecerá assim como Cristo se manifestou no meio dos discípulos depois da sua ressurreição, e eles puderam tocar nele. Então Cristo, ele não virá como uma sombra, ele virá fisicamente, corporeamente, como ele veio no meio dos discípulos. E ela será pessoal. Por que pessoal? Porque ele não vai mandar anjo vir no lugar dele. Ele não vai mandar um espírito vir no lugar dele. Ele mesmo, o Senhor Jesus, aquele que nasceu, aquele que viveu, aquele que pregou, que ressuscitou mortos, que formou sua igreja, os seus discípulos, aquele que subiu na cruz, aquele que foi sepultado, aquele que ressurgiu e aquele que ascendeu aos céus. Ele mesmo, ele não mandará enviados não, ele mesmo virá para buscar a sua igreja. Então a segunda vinda de Cristo será visível, será física e será pessoal. Ninguém vai ter dúvidas quando Cristo vier. Se alguém falar para você assim, Cristo já veio, você pode dizer tranquilamente que não, Cristo não veio. Sabe por que não veio? Porque os mortos em Cristo não ressuscitaram e os que esperam em Cristo vivo não foram arrebatados ainda. Esses dois acontecimentos escatológicos estão ligados à vinda de Cristo. E outra coisa, quando Cristo vier, ele não vai vir escondido, como que não posso aparecer escondidinho, ninguém pode me ver, não. Cristo se manifestará com grande glória e com grande poder, porque ele não tem nada a esconder. Ele não vai chegar aqui na terra e esconder, eu tenho que raptar os crentes aqui, mas ninguém pode me ver, como se ele fosse um ladrão. Ele não é um ladrão, a vinda dele será como que a vinda de um ladrão, sem avisar. Mas não, ele não será ladrão, ele virá pegar a sua propriedade, quem ele comprou com seu sangue. Então ele não tem que esconder nada de ninguém, ele não tem que enganar ninguém. Ao ressuscitar os mortos e arrebatar os vivos e encontrar com ele nos ares e entrar para as bodas do Cordeiro, Cristo estará tomando posse da sua propriedade que ele comprou com seu sangue. E aí, irmãos, será o caos na terra. Pensa o que vai ser desta terra sem a igreja. Pensa o que vai ser dessa terra sem o Espírito Santo. Imagine vocês o que será deste mundo sem o amor de Deus, sem o povo de Deus. Imagine vocês. Hoje a gente adverte o ímpio para largar sua impiedade e ele não dá conta. Imagina quando não tiver ninguém para advertir. A vinda de Cristo, irmãos, trará, além da ressurreição, o arrebatamento dos santos e nós nos encontraremos com Cristo nos ares. E aí ele termina o texto dizendo assim, olha o que ele termina, o texto, verso 18, dizendo assim, olha, consolai-vos com esta palavra. Lembram que nós dissemos a vocês que lá, Paulo, o objetivo da carta de Tessalonicenses para os crentes era combater uma heresia de que Cristo já tinha vindo. E a heresia de que Cristo nunca voltaria. Então, Paulo escreve essa carta e pede aos irmãos, vocês que estão perdendo os parentes, eles estão morrendo, crendo no cumprimento da promessa da vida de Cristo, mas eles estão morrendo antes do cumprimento dessa promessa, não fiquem desesperados. Primeiro, porque para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Segundo, porque ele não tem pressa de vir, porque ele quer que os ímpios se arrependam. E terceiro, porque já está determinada a sua vinda. Então, não importa se o homem crê ou não crê, que está determinado, está. Cristo não vai vir ou deixar de vir por causa da fé do homem. Cristo virá porque ele virá e ele já falou que vem, ponto final. Então isso acontecerá. Agora, o que nós precisamos é firmar o nosso coração na presença de Cristo, na fé em Cristo. E nós então devemos nos consolar
uns aos outros em relação a este poder maravilhoso. Querido irmão, irmã, espero que esse ensino tenha fortalecido o seu coração, tenha te ajudado de alguma forma. Eu disse a você lá no início o que você faria se você tivesse 30 dias para morrer e você ficasse sabendo disso. Uma vez eu passei por uma dinâmica semelhante, só que a pessoa pediu para que nós escrevêssemos no papel quais as coisas que nós faríamos se nós soubéssemos que ia morrer. Aí depois que nós terminamos tudo, ela virou para nós e falou assim: o que impede você de fazer isso agora? Será que é preciso você fazer coisas boas só se você descobrir que vai morrer? É preciso descobrir que vai morrer para fazer coisas boas? Não precisa. Você pode fazer coisas boas, coisas que você desejaria fazer antes de morrer, faz em vida. Por que tem que ter ameaça de morte para a gente fazer coisa boa? E outra coisa ruim. Se você planejou fazer muita coisa ruim, então é melhor você consertar isso logo antes que aconteça de você morrer sem ser avisado. Ok, meus queridos? Deus abençoe vocês e que tenham uma semana de bênção. À noite, culto de Santa Ceia. Esperamos vocês, faça a sua inscrição, se já não tiver vaga, só no outro domingo, e nós estaremos juntos para celebrarmos a nossa fé em Jesus Cristo, renovando a nossa aliança. Um abraço, um bom domingo, que Deus te abençoe.